Querido Espírito Santo, muito obrigado. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor está com a gente nesse lugar. Queremos declarar que nós estamos sujeitos à Tua vontade. Sabemos que o Senhor sabe o melhor. O Senhor tem o melhor. Planeja o melhor. Seus planos são melhores que os nossos. E queremos declarar que reconhecemos Tua liderança, mais do que isso, o Teu senhorio. Tu és o Senhor das nossas vidas. Vem nos ensinar agora, Senhor, por favor. Nos ensine as Escrituras. Eu não quero estar travado, fechado. Pelo contrário, eu quero estar aberto. Ministra-me, Senhor Deus. Quem pode orar comigo? Diga: Senhor Jesus, eu declaro que eu desejo aprender a Tua palavra. Quero crescer nas Tuas Escrituras. Santo Espírito, ministra agora ao meu coração, que está aberto, a minha mente receptiva. Senhor Deus, quero ser obediente em toda a Tua palavra, porque eu sei que o Senhor tem planos de bênçãos para a minha vida. Ajuda-me, Senhor, a cumprir Tua palavra e viver a Sua bênção. Em nome de Jesus. Amém. Vamos dar mais um aplauso ao Senhor. Deus te abençoe. Quero começar hoje com um texto poderoso no Velho Testamento, no livro de Daniel, quando ele recebeu uma visão do futuro. Daniel viu algo que Deus quer fazer hoje nas nossas vidas e algo que está para se concluir também no nosso futuro. Esse texto está no capítulo 7, no versículo 27. E eu espero que você receba com muita alegria, porque é tão tremendo que às vezes parece que não seria possível. Mas eu creio que tudo é possível ao que crê. Daniel 7:27 diz assim: então a soberania, o poder e a grandeza dos reinos que há debaixo de todo o céu. Vou repetir, hein? Vamos lá, de novo. Leiam comigo, por favor. Vamos lá. Então a soberania, o poder e que mais? A grandeza dos reinos que há debaixo de todo o céu serão entregues nas mãos dos santos. Quem são esses? O povo do Altíssimo. Ok, eu vou repetir para dar mais chance para você. Eu sei que é tão grande que é difícil digerir essa promessa. Então a soberania, o poder e a grandeza dos reinos que há debaixo de todo o céu, ou seja, o que tem na terra, Deus vai pegar a soberania, o poder e a grandeza dos reinos e vai entregar a alguém nas mãos dos santos. Quem são os santos? O povo do Altíssimo. Ok, melhorou um pouquinho. Acho que você não quer receber isso de Deus. Você quer dar para quem não é santo? Não? Porque santo aqui não é anjo, não. Está escrito: entregue aos, vírgula, o povo. Anjo não é chamado de povo, é chamado de exército. O povo de Deus é gente, somos nós. Então vou dar uma chance para você se alegrar. Porque se você se alegrar, é capaz de você receber. Então a soberania, o poder e a grandeza dos reinos que há debaixo de todo o céu serão entregues nas mãos dos santos, o povo do Altíssimo. Uau! Agora sim, eu cheguei na igreja. Eu pensei que eu estava viajando ainda. Graças a Deus eu estou em Salvador. Será entregue nas mãos dos santos. Diga: eu recebo. Tem a mão aqui de algum santo de Deus ou não? Talvez você está em dúvida se é você. Ser santo não significa ser perfeito. Significa ser santificado. Certo? É quando Deus nos perdoa
e então somos santificados por Ele. Por isso que a Bíblia fala dos santos de Deus. Somos santos porque somos bons. Somos santos porque Ele nos limpou e nos lavou e redimiu pelo sangue de Jesus Cristo. Aí a Bíblia diz assim, que a intenção dele é que o reino dele será um reino eterno e todos os governantes o adorarão e lhe obedecerão. Esse é o desejo de Deus. Veja só. Diga comigo, soberania, poder e reino. A grandeza dos reinos. Deus disse que quer pegar esse pacote e Ele quer entregar nas mãos dos santos, o povo do Altíssimo. E quando eu e você entendermos nosso chamado, entendermos o plano de Deus de eu e você sermos usados por Deus de uma maneira poderosa na cidade, a Bíblia diz que quando nós tomarmos uma posição e, na verdade, o mundo experimentar uma invasão, mais do que isso, uma infiltração do povo de Deus em todos os sistemas, em todas as instituições, a Bíblia diz então, é aí onde a nossa influência vai se multiplicar e o reino de Deus vai ser glorificado e engrandecido na terra. Querido, soberania, poder, autoridade, liderança, influência, tudo isso a Bíblia diz que Deus quer entregar a você. Vou repetir, vou falar para o povo daqui que eu acho que vocês não estão aqui entendendo. Deus quer pegar a influência, Deus quer pegar a soberania dele, Deus quer pegar o poder dele e quer entregar na sua mão aqui para você ser luz. Mas eu estou falando com eles, por que vocês estão aí? Quem aqui acredita na Bíblia? Você toma posse ou não? Deus quer usar você. Deus quer projetar a sua vida. Deus quer fazer você crescer. Deus diz que você não acende uma lâmpada e pega a lâmpada e coloca debaixo da cama. Não é lâmpada, naquela época era aquela lâmpada de óleo, né, com um paviozinho. Então você não pegava aquela lamparina e joga debaixo da cama para a luz ficar escondida. Não, todas as lâmpadas, inclusive até hoje, você usa onde? No alto. Significa que Deus quer elevar a sua vida, para que você possa crescer, ser promovido, cada dia crescer, para que quanto mais alto você crescer, mais sua vida brilhar. Mas não para a sua glória, não para você ser famoso, é para que Deus seja glorificado através do seu crescimento. Porque você é luz, você tem a presença de Deus em você, aonde você for, as pessoas que estão perto de você, debaixo da sua influência, serão abençoadas pela sua vida. Por isso que a Bíblia diz, vós sois a luz da onde? Do mundo. E a Bíblia diz, Deus quer pegar a soberania, o poder e os reinos e entregar nas mãos dos santos. E quando nós entrarmos pela sociedade e você ser essa luz, por exemplo, na educação, você ser essa luz na mídia, como jornalista, você ser essa luz nos esportes, no setor econômico, empresarial, você ser essa luz, essa influência na área de artes, na área da política, aonde você for, você levar a luz de Deus, a Bíblia diz, aí o reino do Senhor se manifestará de tal forma. Vejam o texto de novo, a última frase aqui do versículo 27. A Bíblia diz, então os governantes, o que eles farão? O adorarão e lhe obedecerão. Eles não só serão tementes em obedecer a Deus, mas serão adoradores de Deus. Quantos gostariam de uma nação onde os seus governantes são tementes a Deus e adoram ao Senhor? Não é utopia, é promessa. Quem pode dizer promessa? Toda vez que Deus lhe dá uma promessa, Ele anuncia o seu final. Ele anuncia o que Ele quer fazer com você. Mas quando Deus anuncia o final, Ele não revela o processo, o meio do caminho. Porque no meio do caminho tem luta. No meio do caminho tem perseguição, tem dificuldade, tem setback, às vezes tem que recuar. Tem muitas circunstâncias. Deus nunca disse para Abraão como seria o processo. Ele disse, vai para a terra que eu vou te mostrar. Cada dia eu te falo um pouquinho mais.
Porque se Deus nos mostrasse tudo que a gente vai enfrentar para chegar até o dia do cumprimento, às vezes a gente poderia desistir, dizer, não estou a fim de passar por isso. Mas Ele mantém a esperança viva do final, porque mesmo em meio ao processo de luta, meus olhos estão lá na frente. E eu acredito que um dia eu vou chegar lá. Nós estamos vivendo um momento no Brasil em que nós não chegamos ainda no final. Nós não chegamos no cumprimento das promessas. Nós estamos no meio de um processo doloroso, um processo que levanta-se pessoas que não amam a Deus, que não temem a Deus, que ofendem a Deus. E uns caem, outros levantam, uns caem. E estamos num processo de limpeza, num processo de renovo na política brasileira, para um dia se cumprir. E um dia podemos realmente declarar que aconteceu, como está escrito, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Que um dia o Senhor seja Deus, que um dia Deus seja o Senhor do Brasil. Eu já ouvi tantas profecias, tantas palavras de como Deus vai usar o Brasil. Eu tenho certeza que isso vai se cumprir. Mas não desista da nação brasileira enquanto estamos no processo. Alguém falou para mim semana passada, disse, olha, se esse governo voltar ao poder, eu vou embora do país. Eu disse, é justamente o que eles querem. Que pessoas desistam para que eles possam oprimir a nação e subjugar conforme eles querem. Porque quem se cala, consente. Eu disse, não faça isso. Não tome essa atitude. Creia na nação brasileira. Creia que Deus falou que vai fazer com esse país. Tudo bem que o processo está sendo difícil, mas um dia seremos honrados. Porque a Bíblia diz, resistiu o inimigo e ele fugirá de vós. Brasil vai ser crente. Tem algum crente aqui ou não? Um dia vai acontecer. Nós vamos ver isso, mas aguenta firme. Balança alguém e diga assim, aguenta firme. Diga assim, não desista do Brasil. Eu creio que um dia os governantes adorarão ao Senhor. E lhe obedecerão. Mas depende de mim e de você fazermos nosso trabalho de infiltração. E eu vou dizer algo. O Brasil não carece de liderança. Tem muito líder por aí. A crise de liderança que nós estamos enfrentando não é por falta de líderes, é por falta de bons líderes. Líder tem demais, às vezes tem até muito. Mas é boa liderança que nós estamos necessitando. Porque um líder pode ser carismático, mas pode faltar caráter na vida dele. E tem muito líder que quer governar pelo carisma. Mas o que a gente precisa é de exemplo. Não fique empolgado com pessoas carismáticas. Tem muito líder que tem discurso incrível. Tem palavras e oratórias maravilhosas. Eu estou 25 anos no Evangelho, não me impressiona mais a oratória. Porque eu estou atrás de caráter. Eu estou atrás de exemplo. De compromisso, de aliança. Isso sim que faz a diferença. Muita gente aí, amada por muita gente, porque é uma pessoa, uma figura carismática. Mas está faltando idoneidade. E essa é a crise que o Brasil está sofrendo. Nós precisamos de bons líderes. E nós vamos orar, e eu creio que em uma semana o destino do Brasil está sendo decidido aí. Nós temos que orar por isso. Aliás, deixa eu lembrar de você o seguinte, parece que a eleição é só presidencial. Só se fala de presidente. Mas se um presidente não tiver uma base num Congresso, ele pode ser a pessoa melhor para você, mas ele não vai conseguir governar. E a gente vai dizer, não, ele não é um bom líder. Não, às vezes não é um bom líder. Ele não teve a estrutura por detrás para sustentar as ideias que ele queria implantar. Então nós temos aí que eleger deputado, nós temos que eleger senador. Não se esqueça disso. Agora, curioso é que, se você percebeu, se você ainda não percebeu, eu não consigo recordar, pelo menos nas últimas 4 ou 5 eleições, não consigo lembrar, um candidato ser tão perseguido como nessa eleição. Como se todo mundo estão voltando os canhões contra um só candidato. Ontem eu estava lendo a Folha,
de 13 manchetes sobre política, 11 citaram o nome de um candidato. 11 de 13. Um dia anterior, na UOL, 7 citações do mesmo candidato. Eu fico pensando, por que existe essa neura de atacar tanto alguém? Só pode ser alguma ameaça, alguma insegurança que essa mídia está sentindo. Acho engraçado pessoas ficando dizendo que não vote em fulano, mas não dizem quem vão votar. Não faz sentido uma coisa dessa. Nós temos o destino do Brasil em nossas mãos, gente. A decisão é nossa. Alguém disse que o povo tem um governo que merece. E a gente tem que clamar a Deus para que a gente se posicione. E a gente possa agir como crentes, agir como pessoas tementes a Deus, que tem a luz de Deus. A Bíblia diz assim: desperta tu que dormes, que Cristo o quê? Te esclarecerá. Significa te dará luz. E que Deus ilumine nossas mentes hoje, nesse domingo, sobre o que Ele quer fazer nessa nação. Existe uma crise. Muito líder talentoso, mas sem convicção. É centro. Se for para a esquerda, ele vai. Se for para a direita, ele vai. Você é centro ou você é esquerda? Quem pode dizer comigo? Diga assim: eu sou de cima. Quem pode dar um aplauso ao Senhor? Eu não é nem aqui, eu sou de cima. Sou de Deus. Eu estou com Deus. Quem pode dizer eu estou com Deus? Essa é a nossa posição. Tem muito líder aí fora que tem poder. Ele tem poder, mas ele não tem princípio. Quem é que você está apoiando? Quem você vai votar? Muito líder visionário, mas não tem valores. Uma vida incorreta, um caráter deturpado, uma ficha suja. Nós temos que entender que a crise de liderança é algo real e nós temos que nos posicionar. Nós temos que agir. Tem gente que está aí dizendo: vou votar nulo. Eu estou ouvindo crente dizer isso. Eu vou votar em branco. Então, hoje eu quero dizer, está amarrado em nome de Jesus. Porque você tem um dever com a pátria. E 2, você votar em nulo, você não atrai o governo dos céus na terra. Você não está ajudando Jesus assim. Balança alguém e diga assim: ajude Jesus. Olha o que Platão falou. A penalidade mais pesada por recusar-se a governar é ser governado por alguém inferior a você mesmo. O que ele quis dizer? Aquela parábola na Bíblia que diz assim: chamaram a figueira para ser um líder. Ele disse: não dá para mim. Aí foram para a oliveira. Ele disse: seja o nosso líder. Ele disse: eu vou deixar meu azeite, eu para ser líder? Não vou. Aí chamaram a videira: seja líder sobre nós. Eu vou deixar o meu vinho para ser líder de vocês. Então nem a figueira, nem a videira, nem a oliveira quiseram liderar. Aí veio o espinheiro. E o espinheiro disse: eu aceito a posição que está vaga. E aí vem alguém com seus espinhos e oprime a nação. Por quê? Porque recusou. Quem teve chance, se recusou aí. E eu vou dizer a você: não recuse seu voto. Não anule seu voto. Eu estou decepcionado. Eu entendo você. Mas não desista. Não desista. Vamos clamar ao Senhor por graça, por favor. Esse governo que está aí não vale a pena. Eu entendo você. Mas nós temos a chance. Pelo menos na democracia, de 4 em 4 anos, a gente tem uma oportunidade de reavaliar as coisas. A democracia, ela tem essa vantagem. De todos os governos que o homem tentou inventar, a democracia é o melhor que existe. Socialismo não deu certo, comunismo certamente não deu certo, monarquias aí não funcionaram.
Sistemas autoritários, totalitários também não. Então, pelo menos na democracia, a gente tem uma oportunidade. Mas temos que nos manifestar, temos que nos posicionar. Agora entenda, posicione-se sobretudo clamando que o reino de Deus se manifeste através da vida de pessoas. E que a primeira pessoa seja você. Deixa Deus te usar. Já ouviu essa frase alguma vez na igreja? Então deixa Deus te usar através do seu voto. Não se anule, não se esquive. Cumpra o seu papel. Quem recebe essa palavra? E ajude os outros que estão desesperados ou desesperançosos. Ajude. Esse governo tem que mudar. Eu concordo com você. Olha que palavra essa aqui. Quem escreveu isso foi Gerald Ford. Ele foi o 38º presidente dos Estados Unidos. Ele disse assim: um governo grande o suficiente para dar tudo o que você quer é um governo grande o suficiente para tirar de você tudo o que você tem. Um governo que fica alimentando o povo, dando comida e tendo todo mundo na palma da mão, se ele dá bolsa, dá sustento, dá comida, dá tudo que precisa, esse governo também tem o mesmo poder, na hora que quiser, de tirar tudo que a pessoa tem. Não seja refém de governo. O pior estado de alguém é ser vítima ou ser refém de um sustento governamental. Deus te deu capacidade, Deus te deu habilidade, Deus tem te dado saúde e Deus vai dar oportunidade. Tem muita gente descansada nessa nação, dependendo de governo. Por isso que fica apoiando uma situação dessa. Não, querido. A Bíblia diz, está escrito, não quer trabalhar que não coma. Está escrito nessa Bíblia aqui. Alô? Está ouvindo ou não? Você aguenta essa da Bíblia ou não? Ou você vai selecionar o que você aceita e o que você não aceita? Quantos aqui recebem a palavra toda da Bíblia, sim ou não? Graças a Deus por isso. Então, vamos pedir ao Senhor essa consciência. Porque as consequências, elas precisam ser avaliadas. Nunca tome uma decisão pelo fato de decidir. Decida medindo as consequências da sua decisão. Se você olhar a consequência de uma decisão, se você vai abrir uma empresa, se você vai assumir um relacionamento, se você pensar na consequência daquilo, e você diz, bem, o resultado disso não vai ser ruim, então não decida. Mas a gente tem que ter consciência. Tem alguém ouvindo ou não? Governo, gente. Um governo é tão forte quanto os seus governantes. Se o governante é fraco, o governo dele vai ser fraco. Se o governante é imoral, o governo dele vai ter imoralidade. É igual uma omelete. Você pode ter a melhor panela. E eu sei que tem panela cara, porque outro dia eu fui analisar panela. Eu não entendo de panela. Mas eu estou com um filho que quer casar, e eu estava viajando, aí disse, aproveita se tem umas panelas aí mais baratas. Eu não achei panela barata. Eu achei panela cara. Quando eu olhei, tomei um susto. Eu disse, não é possível que um negócio desse só para botar no fogo. Existe um trecho caro para valer. E aí eu fiquei pensando, agora, você quer fazer um omelete? Não adianta, você pode ter a panela mais cara da loja. Você pode ter os ingredientes mais caros e mais saudáveis. Mas se o ovo tiver estragado, irmão, não adianta. Então a gente pode fazer tudo que a gente quiser para mudar o país. Mas se o governante for como um ovo estragado, não adianta, o governo também vai estar. Tem alguém ouvindo? A gente pode orar, vai jejuar, vai fazer um monte de coisa, mas o ovo está ruim. Tem muito ingrediente bom para usar, mas o ovo é ruim. Alô? Você está ouvindo ou não? O que Deus quer fazer, gente? Deus quer trazer o governo dele para a terra. O que Ele quer fazer? O que você ouviu?
Qual foi a oração de Jesus? Você quer aprender a orar? Eu vou te ensinar a orar. Jesus disse assim, quando você for orar, diga o seguinte: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Primeiro pedido: venha a nós o teu... Não ouvi você. Venha a nós o teu reino. Quem pode fazer assim com os braços? Diga assim: venha a nós. Mais uma vez, vamos lá? Venha a nós. O que significa? Um reino que está em outro lugar, que venha até este lugar. Venha, esse reino que está nos céus, venha para a terra. Como é o reino nos céus? A vontade de Deus é feita nos céus. Seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita lá. O que é um reino, gente? Reino e vontade. O reino significa que é a vontade de um rei se manifestando em um território. Isso é reino. É difícil para a gente entender um pouco o reino, que a gente não viu, nunca viveu isso. Nós vivemos em democracia. E como eu disse, democracia não é ruim, é o melhor que a gente conseguiu até hoje. Mas mesmo assim, não é suficiente. Está resolvendo a vida do povo? Não está resolvendo a vida do povo. E ainda tem uma expectativa equivocada em cima da democracia. Por quê? Porque é um sistema de representação onde a gente elege alguém para nos representar. Só que aquela pessoa, ela é igual a mim. Ela é produto da mesma sociedade. Ela foi criada no mesmo mundo que nós. E a gente coloca essa pessoa sobre nós, tendo uma expectativa de que ela vai ser melhor do que a gente, vai saber mais do que a gente e vai resolver nossa vida. É meio que injusto isso. Alguém igual a mim, que eu espero que seja melhor do que eu, mais inteligente que eu, mais sábio que eu, para resolver o que eu preciso. Não dá. Mas democracia é isso, é o melhor que a gente tem. Tem gente que acha que democracia é coisa de Deus, que é bíblico. Deixa eu assustar você um pouquinho, se prepare. Democracia, quem inventou foram os gregos. Não é da Bíblia. Agora eu vou dizer para você. Pastor, então você é contra a democracia? Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que todos os sistemas que o homem tentou inventar como governo foram falhos. De todos esses até aqui, o melhor é a democracia. Mas ainda não é o plano perfeito de Deus. Tudo bem? Você não sair aí e ficar dizendo que eu sou contra a democracia. Não, estou incentivando você a votar. Na democracia, gente, num reino você não vota. Você sabia disso? O reino você não elege o rei. Ele já é rei. Tem gente que quer fazer de Deus um democrata. Quer pegar Deus e fazer Deus mudar os princípios dele. Porque nós decidimos aqui embaixo pensar diferente que ele. Isso é uma democracia. Deus não é assim. O que é um reino? É a vontade de um rei sendo manifestada em um território. Que vontade é essa? Preste bem atenção, olha. Essa vontade não inclui seus princípios, sua moral, seus valores, seus parâmetros, seus desejos. E quem é o rei dos reis? Quem é? Você está em dúvida ainda. Quem é? Jesus. Então, o reino de Jesus significa que os valores dele estão sendo implantados em algum lugar. Se o reino de Jesus chegou na sua família, significa que os princípios de Jesus acontecem na sua casa. Os valores de Jesus acontecem em sua casa. Os pensamentos de Jesus são os seus pensamentos. Assim a gente sabe se um reino de Deus chegou. É onde os valores de um rei são implantados e seguidos em um lugar, em uma comunidade. Isso é reino. E a Bíblia diz, eu vou te ensinar a orar. Você quer mudar de vida, quer ter uma realidade diferente? Clame não pelo governo dos homens, clame pelo reino dos céus. Venha, peça o pão nosso de cada dia nos dá hoje. É importante o pão? É, mas Jesus diz, antes do pão, peça o reino. Antes do perdão, peça o reino. Antes de pedir para ser livrado da tentação, peça o reino. Antes de você pedir de ser livrado do mal,
peça que o reino, que o governo de Deus venha ao mundo. Nós misturamos muito religião com o reino de Deus. E Deus nunca trouxe religião à terra. Nunca. O que Deus fez? A Bíblia, aliás, dá uma olhada nesse texto aqui. Vamos logo ver esse texto. Gênesis 1, versículo 26 e 27. Gênesis 1, 26 e 27. Está escrito assim. E disse Deus, quem pode ler comigo? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O que o homem vai fazer? Dominar. Domine ele sobre peixes, sobre aves, sobre grandes animais, sobre pequenos animais que se movem rente ao chão. 27. E criou Deus o homem à sua imagem, e à imagem de Deus o criou. Homem e mulher os... Como foi que Deus criou? Homem e... Tem dois aí? Tem três aí? Tem um e meio? Metade? Dois. Homem e... Ok. Olha só o que a Bíblia diz. Deus tem um pensamento tão elevado sobre o ser humano que quando ele pensou em criar o homem, Deus disse, esse homem vai ser um líder. O ser humano vai liderar, ele vai ter domínio. Essa palavra domínio significa governar. Ele vai ter autoridade. Esse homem vai ter influência. É assim que Deus pensa de você. Por isso que ele diz que os reinos virão para as mãos dos santos. Se tem alguém aqui para tomar posse, acredite no seu futuro. Aí a Bíblia diz, esse homem vai ser um governante. Domine ele. Agora preste bem atenção nisso aqui. Perceba no texto. Deus pensou, façamos o homem à nossa imagem e ele vai dominar. A intenção de Deus é, antes de dar domínio ao homem, ele dá uma imagem ao homem. Esse homem, antes de dominar, tem que refletir quem é Deus. Ele tem que refletir os valores de Deus, refletir o caráter de Deus, refletir os pensamentos de Deus. É a imagem, é igual um espelho. Ele tem que refletir a vida moral de Deus. Ele tem que ser um defensor do caráter, dos pensamentos, dos desejos de Deus. Então a Bíblia diz, antes de um homem ser um líder, ele precisa ser um homem de caráter. Porque imagem vem antes de domínio. Vamos dizer juntos? Imagem vem antes de domínio. Quem ouviu e recebeu essa palavra? É por isso que a gente tem muita gente aí no Brasil querendo ter domínio, mas não tem a imagem de Deus. Não refletem o coração de Deus. Não refletem o pensamento de Deus. Não refletem os valores de Deus. Não refletem os princípios de Deus. E por isso que está essa luta, essa vida complicada. Então Adão, ele foi o representante dos céus na terra, porque o primeiro governo que existiu foi o governo de Deus. Ok? Antes de existir planeta Terra e estrelas, já havia o trono de Deus. Você crê nisso ou não? Já havia a liderança de Deus, o governo de Deus já existia. E o primeiro governo a chegar no planeta foi o reino dos céus, onde Deus estava presente e havia o seu representante, Adão, e a sua esposa Eva. Eles eram os representantes das vontades de Deus na terra. Só que Adão um dia vacilou. E ele pegou a autoridade que era dele e ele entregou a Satanás. E qual foi a primeira consequência? Depois que mudou o governo, depois que mudou a liderança na terra, a primeira coisa que aconteceu foi violência doméstica. Adão acusa a mulher dele. Não sou eu o culpado, foi a mulher que tu me deste. Isso é violência. Segunda ação de um governo maligno: morte, assassinato em família. Um irmão matou o outro. E aí, o resto você vai entender e descobrir. E esses anos todos, o governo dos homens está debaixo de uma regência espiritual maligna, que a cada dia tem mais escassez. E Deus agora diz assim: eu quero abençoar a terra de novo, para que a terra volte a ter
a minha presença, a minha paz, e o homem tem uma vida conforme eu sempre imaginei e sonhei para ele. Lembre-se que Deus disse, você vai ter domínio na terra. Você vai dominar sobre peixes, você vai dominar sobre aves, sobre animais, ou seja, toda a questão material. Deus nunca disse que um homem vai dominar sobre o outro. Governos que dominam pessoas são malignas. Líderes que manipulam pessoas são líderes diabólicos. Alguém disse assim, que quando o governo teme o povo, há liberdade. Mas quando o povo teme o governo, há tirania. E tem muita nação hoje que o povo não pode dizer nada, pode até morrer. É isso que você quer para o Brasil? Eu estou falando com você, sim ou não? Você tem cabeça para receber uma palavra dessa hoje de manhã? Não. Eu estou falando de Bíblia para você. Deus diz assim, eu quero que você domine, mas você tem que ter minha imagem. Você tem que refletir meus valores. Você tem que pensar como eu penso. Receber a mente, quem pode dizer, de Cristo. O que você quer hoje? Quem pode levantar a mão e diga assim, ó, diga, Senhor, eu preciso da mente de Cristo. Recebe ou não? Pelo Espírito Santo Ele vai te dar uma mentalidade de Jesus, de Cristo. Agora nós temos que entender que, como representantes do reino dos céus, porque Jesus Cristo veio ao mundo para devolver o reino para si, mas entregar esse reino aos seus filhos. Nós agora estamos na terra, somos crentes em Cristo Jesus, temos o Espírito Santo que faz parte da família real, está dentro da gente. Nós somos seus representantes na terra e às vezes nós não temos a imagem dele. Por quê? Porque nos chamamos de crentes, mas a gente pensa diferente de Deus. Eu não consigo entender crente que fica defendendo princípios que não são de Deus. Ficam batendo em teclas, coisas que não são de Deus. É por isso que Jesus disse que no último dia muita gente vai se surpreender, dizendo, Senhor, Senhor, que bom que você chegou. Jesus vai olhar para essa pessoa e vai dizer, eu nunca conheci você. Interessante como tem pessoas que dizem que conhecem a Deus, mas Deus diz e diz que eu nunca conheci essa pessoa. É forte, né? Por quê? Uma vez Jesus disse assim também, porque esse povo me adora com só seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Não é porque sabe todos os corinhos que acha que o meu coração é igual de Deus, que eu penso igual a Deus, que eu aceito o plano de Deus. Não dá para aceitar. Meu querido, a pessoa é livre para pensar o que quiser, para decidir o que ela quiser. Mas uma vez que ela decidiu por Deus e por Jesus, já não é mais ela. Como Paulo disse, já não vivo mais eu. Estou crucificado, não é isso que ele falou? Agora quem é que vive em mim? É Cristo que vive em mim. Quantos aqui já admitiram que Jesus é o Senhor da sua vida? Levante a mão. Ok, você entende o que isso significa? Que Ele ser Senhor significa que você perdeu a liderança da sua vida? Ele disse, sim, pastor, então vou repensar esse negócio, eu quero ser crente mesmo ou não. Repense. Porque ser Senhor, Senhor significa ser dono. Ele é o proprietário agora de tudo. Eu não sou dono mais de mim mesmo. Eu não sou dono mais da minha família. Eu não sou dono dos meus dias. É por isso que tudo que eu vou fazer, eu devo consultar o meu Senhor.
para saber se a vontade dele é essa que eu vou tomar aqui na terra. Porque seja feita a tua vontade aqui na minha vida, como é feita lá no céu. Quantos conseguem viver com uma realidade que nada mais é seu? É de Deus. Você consegue? Até sua opinião você sacrifica? Te peguei agora. Até sua liberdade você abre mão? Para não fazer o que você quer, mas só fazer o que... Porque até Jesus Cristo se humilhou e disse: não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua. Isso é Jesus ser Senhor. Muita gente na igreja não consulta a Deus sobre nada. E depois reclama. Cadê Deus? Eu não te dei oferta? Cadê Deus? Eu não fiz isso? Cadê o Deus? Eu não fiz aquilo, não fiz aquilo. Mas você está sendo o Senhor da sua vida. Ser Senhor significa que você entregou. Deixa Ele liderar você. Deixa Ele guiar você. E agora a gente vem num momento desse da nação, o nosso futuro está aí, a vida dos nossos filhos. E tem gente que diz que é de Deus, que é crente em Jesus, mas tem uma linguagem completamente antibíblica, crê em coisas que não estão na palavra. E a gente tem que decidir quem é o Senhor da nossa vida, se é Deus ou se é a gente, se somos nós mesmos. Todo mundo é livre para escolher. Mas se eu escolhi Jesus, então significa que até minha opinião não interessa mais. Tem gente que me pergunta: e aí, pastor, você vai votar em quem? O que você acha? Ontem alguém me perguntou isso. Eu disse para ele: o que eu acho? Não interessa o que eu acho. Não vivo mais eu. O que importa é o que Jesus acha. É o que Ele acha, o que Ele quer. Você quer quem? Não é o que eu quero. É quem Ele quer. Importante é que eu diminua e Ele cresça. Consegue viver assim ou não? Mas tem uns que enchem a boca e acha. E às vezes o que está achando que é muita coisa. E para Deus, o que Deus pensa sobre casamento? O que Deus pensa sobre família? O que Deus pensa sobre educação? É isso que a gente tem que decidir, tem que descobrir. E aí, já não é mais minha opinião, é o que Deus pensa. Entrega na mão de Deus. Balança alguém e diga assim: entrega na mão de Deus. Amém ou não? Querido, a Bíblia diz que, por exemplo, homem e mulher. Tá agora uma discussão sobre ideologia de gênero. E todo mundo falando de ideologia de gênero. Por que não aprende a teologia do gênero? O que Deus fala sobre gênero? Homem e mulher os criou. É bem estabelecido aqui. Tudo na vida tem um propósito. Vamos dizer juntos? Só mais uma vez. Tem um propósito. Querido, não existe nada no planeta que foi criado só por ser criado. Tudo tem uma função. Esse microfone foi inventado porque tem uma função. Essa cadeira foi criada porque tem uma função. Qual é a função da cadeira? Só ficar bonita? Ou ficar bonito o auditório? Não, a função é o quê? Sentar, usar. Tudo tem um propósito. O sol não foi criado para a gente se bronzear, embora que é bacana. Quem gosta de um bronzezinho? Pois é. Mas o propósito do sol não é o bronze. Pode acontecer. Ele regula todo um ecossistema. Responsável pela fotossíntese. A lua também tem uma função. Os alimentos têm função. Tudo tem uma razão, um propósito de existir. Ouça bem o que eu vou lhe dizer. Nada foi criado por causa do prazer. Tudo foi criado por causa de um propósito. Nada foi criado por causa do prazer. Ainda que o prazer possa existir. Por exemplo, você come uma laranja
Imagina aquela laranja. Eu não gosto de falar de comida no horário, no culto das 11, porque é difícil. Mas imagine uma laranja, aquela laranja. Você já pegou aquela laranja bem colorida, bem profunda, aquela cor, que você aperta assim. Oh, meu Deus. Você tem prazer naquilo? Tem, mas ele não foi criado para você sentir prazer. Ele foi criado para você extrair a vitamina que você precisa daquela laranja. Está ouvindo ou não? É igual ao sexo. O sexo não foi criado para prazer. Por exemplo, a Bíblia diz que Deus olhou para um homem, Deus olhou para a mulher, disse: os dois serão uma só carne. E Deus diz assim: a bênção foi: se juntem, cresçam e multiplicam. Frutificai e multiplicai. Crescei e multiplicai. O propósito principal do sexo é procriar. Mas, aleluia, Deus é bom, né? Que é quando junta, ô glória, tem prazer? Tem, mas o propósito do sexo é procriar. Então, dois homens podem se juntar e terem até prazer, mas não vão cumprir o propósito. Faz sentido para você ou não? Isso é princípio, isso é Gênesis, o princípio. E como pode ter alguém que diz que é imagem de Deus, pensa como Deus, mas é contra o princípio de Deus? Como alguém pode dizer que é crente e aceita o aborto? É a favor do aborto. Quando a Bíblia diz que é uma maldição quando alguém indefeso não consegue se proteger. Está escrito na Bíblia. Como que eu posso defender a erotização de crianças? Querido, eu não quero meus filhos indo para a escola, ou meus netos, aleluia, vai chegar lá um dia. E meus meninos indo para a escola e aprendendo bobagem, que aprendem em casa. Eu matriculei minha filha 3, 4 anos atrás numa escola, estava rodando em alguns lugares. E aí eu cheguei num lugar e a coordenadora sentou e disse: senta aqui, papai, conta para mim o que você espera da escola. Aí eu disse: deixa eu contar então para você o que eu não espero da escola. Eu não espero que a escola ensine a minha criança valores que são ensinados em casa. Eu espero que a escola possa dar informação, mas formação de caráter vai ser dentro de casa. E eu não espero eu ensinar algo na minha casa que minha família acredita e chegar aqui e vocês ensinarem uma coisa diferente. Porque eu creio que o papel da escola é informar e não formar pessoas. Formação vem de berço. Formação vem de família. Aí ela parou e diz assim: poxa, se todo pai pensasse assim. E eu disse: não, porque eu acabei de vir de outra escola. E eu perguntei à escola: me dá o programa de vocês. E quando eu fui olhar o programa, o que tinha de porcaria ali naquele programa, que eu ia ver minha filha aprendendo, e eu disse: estou fora. É a mesma coisa, você tem que saber o programa de governo a quem você apoia. Te representa. A gente tem que saber. Você vai matricular seu filho em qualquer lugar? Querido, tem escola perfeita? Não. Mas você vai tentar achar um mais próximo àquilo que você crê. Tem político perfeito? Tem candidato perfeito? Não. Mas nós temos que escolher aquele que se aproxima mais, que defende mais os princípios de Deus. Está sendo claro aqui ou não para você? Ah, mas eu tenho liberdade de votar o que eu quero. Claro que você tem, não estou dizendo que você não tem. Mas eu estou lhe instruindo para você estar do lado de Jesus. Porque muitos reclamam de um governo que eles mesmos colocaram lá dentro. Nós temos que pedir ao Senhor graça. O homem, quando entregou o reino
para Satanás no jardim, ele não perdeu uma religião, ele perdeu a influência de Deus, ele perdeu o governo de Deus, a autoridade de Deus na vida dele. É por isso que hoje os homens têm tanta expectativa em governos, tanta esperança em governos, porque é um buraco que está dentro dele. Adão não perdeu religião, ele perdeu um reino. Mulher, uma pergunta, tem alguma mulher aqui que já saiu de casa sem bolsa e parecia que você ficava com a mão, que tinha uma mão, como é que é? Uma coisa estranha, já aconteceu com você? Homem também, homem não usa bolsa, mas usa carteira. Às vezes a carteira é dessa largura. Tem cartão de crédito de 10 anos atrás, já até expirado, mas está lá dentro. E ele bota a carteira e está tão acostumado com aquele tijolo aqui, que quando esquece, aí fica estranho, está faltando alguma coisa. Foi o que aconteceu com Adão. Ele tinha um reino de Deus, ele tinha governo dentro de sua estrutura, um líder, governo. E agora ele passou a ser liderado, ele perdeu o governo. E é por isso que os homens estão criando governos, inventando governos, testando governos, porque é o que está faltando na vida dele. E o governo que vai suprir o homem é o governo dos céus. Foi o que Jesus Cristo veio trazer. Ele é o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Quem pode dar um aplauso a ele? Porque ele merece. Ok. E eu vou encerrar com isso aqui. Em um reino, a autoridade máxima, quem é, gente? O rei. Aliás, deixa eu falar uma coisa para você. Jesus é chamado rei dos... Não pense que esses reis, no plural, são os presidentes, são os... Não, a Bíblia diz que em Cristo eu e você somos feitos reis e sacerdotes. E quando o Senhor voltar, nós reinaremos com Ele na terra. Então, quando a Bíblia diz Ele é o rei dos reis, Ele está dizendo que Ele é o rei. Nós somos seus reis, representantes na terra, mas Ele é o nosso líder que está acima de nós. Você é essa liderança abençoada que Deus está levantando na terra. Toma posse ou não? Bem, então, num reino, a autoridade máxima é quem? O rei. Reino não é democracia. Você não elege um rei. O rei, ele já nasce rei. Ninguém aqui elegeu Jesus. Não, pelo contrário, ninguém escolheu Jesus. A Bíblia diz, não fostes vós que me escolhestes. Eu escolhi a vós. Jesus escolheu você. Porque se o reino fosse democracia, alguém poderia ter uma ideia e dizer assim: Deus tem uma ideia, vamos fazer um plebiscito agora, porque eu acho que está na hora de mudar o governo de Jesus. Vamos trocar Jesus por outro. E a gente vai fazer uma votação para quem vai assumir o lugar dele. Isso vai acontecer? Não, por quê? Porque não é democracia. O reino de Deus, a liderança máxima é o rei. Então, preste bem atenção para mim. Esquece isso aqui do lado. Olha para mim. Diga comigo, a palavra de rei é lei. Então Deus falou, registrou. A palavra aqui é lei. A vontade do rei é o seu programa de governo. A vontade dele é o programa de governo do rei. Então, quando Jesus fala alguma coisa, no reino dele está estabelecido uma lei. Se Jesus vem e diz, isto é abominação, significa que não está aberto para discussão. É a palavra do rei. Jesus olha para uma situação na terra e diz, eu abomino esse estilo de vida, isso não faz parte do meu reino. Então não é para crente ficar discutindo se é ou não é. É lei de Deus, é palavra de Deus. Alô, você está aqui ou não? Eu acho que eu vou ter que encerrar, não é nem pelo horário, parece que está muita coisa para você ou não. Você está muito quieto. Vocês estão ouvindo ou não, gente? Gente, nós somos povo de Deus. Como o povo de Deus pode defender princípios dessa natureza? Não dá. Não pode. Ah, eu sou esquerda, eu sou direita, querido. Você é de cima. Você é do reino dos céus. Agora, obviamente que tem pensamentos desses que são completamente contrários à da Bíblia. E não tem como eu fazer parte de um lado que não está no lado de Deus.
Eu acho impressionante que tem militantes aí na rua que os caras dão a vida pelo partido, dão a vida por aquele candidato. E eu fico pensando, rapaz, se eu pudesse ganhar essa gente para Jesus, converter todo mundo, porque se eles lutassem por Jesus e defendessem o reino de Deus como eles defendem político, mau caráter político que está aí com ficha suja, sem escrúpulos, mas ainda assim, meu Deus, um cara desse na mão de Jesus, imagina, o Espírito Santo tomar um cara desse, vai ser um estrago para o diabo. Porque tem gente que está em Cristo, está na igreja, tem o Espírito Santo, tem a luz, mas não gasta metade da saliva para falar de Deus. Já está em outubro, não ganhou uma alma para Jesus. E os caras estão lá, ó, pá, tentando ganhar voto. E nós somos o povo do reino. E estamos calados, omissos muitas vezes, deixando a coisa passar. Depois a gente reclama do país. Não pode. Deus vai mudar essa história. Mas essa história muda com eu e você posicionado. E hoje eu estou lhe convocando como cidadão do reino, para você manifestar se é a democracia que a gente tem, então é com a democracia que a gente vai trabalhar. E eu vou usar meu voto para que Jesus possa entrar nesse Brasil. Que seja uma pessoa de Jesus, que seja uma pessoa temente a Deus, que seja uma pessoa que defenda os valores de Deus. Qual é o seu partido? Você vai pegar a Bíblia e vai dizer aqui meu partido. Você não tem direito de você pensar o que você quiser, então respeite eu pensar também, ué. Tudo que eu estou falando aqui não é criticando quem pensa diferente. Não é isso. Eu estou dizendo que se alguém diz que é do reino de Deus, então que pense como Deus. E defenda o que Deus defende. Faz sentido? Estou claro com você hoje ou não? Então vamos orar para Deus salvar esse país. Para nós sermos livrados de um projeto maligno, de opressão, de escassez, de pobreza e de malignidade. Vamos ficar em pé, por favor. Quem pode dar as mãos? Alguém acredita que Deus ama o Brasil? Venha a nós o teu reino, Senhor. Pense na oração de Jesus. Vamos juntos pensar nisso. Venha a nós o teu reino, Jesus. Pai nosso que estás nos céus. Tu estás nos céus. Tu estás nos céus. Mas venha a nós o teu reino. Tu estás nos céus. Mas venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade no Brasil, Deus. Fiquei pensando hoje, se fosse impossível a vontade de Deus ser feita no Brasil, Jesus nunca ia nos ensinar a orar desse jeito. Se Ele nos ensinou a orar e fazer esse pedido, é porque é possível uma nação ser do Senhor Jesus. É possível a vontade de Deus ser realizada na terra. É possível. E que seja na nação brasileira. Que chegue o dia em que o Brasil temerá o Senhor. Chegue o dia em que o Brasil terá como Deus o Senhor Jesus Cristo. Hoje nós oramos, Senhor. Vem e salva a nossa nação. Vem e salva o nosso país. De mãos dadas nós clamamos aqui, ó Deus. Faltam 7 dias para a eleição. Deus, nós oramos, Senhor Deus, nós oramos que o Senhor levante aquele que mais defende teus princípios. Sabemos que nenhum deles é perfeito. Não é que eu assino embaixo tudo o que dizem, não é isso. É aquele que é mais próximo, que defende mais, ó Deus, o teu pensamento, que represente melhor o teu povo.
Santo Espírito, nós intercedemos em nome de Jesus. Que o Senhor levante homens e mulheres tementes, com ficha limpa, com caráter correto. Ó Espírito Santo, agora envia anjos, nós pedimos de grande escalão. Envia anjos ao Brasil de altas patentes, altos níveis de autoridade. Envia para proteger a nação brasileira, meu Deus, protege a nação brasileira. Se tem algum projeto de fraude, se tem algum plano, ó Deus, de roubo de votos, ó Pai, nós aplicamos o sangue de Jesus sobre cada urna eletrônica nessa nação, que uma gota do sangue de Jesus anule e desfaça toda intenção, ó Deus, de fraude. Impeça, interrompa qualquer plano do mal, e que seja, ó Deus, o que é justo, o que o povo escolheu ser democracia, o que o povo escolheu, mas que não seja voto roubado. Nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus, tem misericórdia desse país. Eu sei que o Senhor ama o Brasil é um país maravilhoso. O brasileiro é um povo tremendo, maravilhoso, compassivo, coração bom, povo alegre, povo criativo. Ó Deus, esse país pode ser um grande país, líder nesse mundo. Toma a nação brasileira em tuas mãos. Lava-nos com o sangue de Jesus e perdoa-nos, ó Deus. Perdoa-nos muitas vezes quando levamos o teu nome, mas não defendemos tuas causas. Nos perdoe por ter uma linguagem dúbia. Nos perdoe, mas hoje, Senhor Deus, nos arrependemos e estamos aqui determinados a dizermos que nós somos o povo do reino. Somos o povo do reino dos céus, o povo do reino de Deus. Que nós cremos naquilo que a tua palavra ensina. E nós assumimos, ó Deus, que a tua verdade na Bíblia é a melhor para a minha família, é o melhor para a minha vida. Ainda que eu fui doutrinado diferente, ainda que eu aprendi a vida inteira diferente lá fora, mas Deus, eu estou aberto para aprender de novo, estou aberto para ensinar, ser ensinado outra vez. Ensina-nos a tua palavra. Toma os senadores, Senhor Deus, toma os deputados, toma, Senhor Deus, governadores, toma, Senhor Deus, cada um, meu Deus, que sejam tementes a Ti, sejam tementes a Ti. Eu aproveito e oro nessa hora, Deus. O Gerson Gabriel está aqui, toma a vida dele. Elege teu filho, Pai, que seja um ocupando a cadeira de outro que não te serve, que não te serve. Nós oramos em Cristo Jesus. Eu oro que essa palavra que entrou no seu coração não seja roubada. O mais desafiador que foi o ensino para você hoje, mas eu falo da parte do Senhor para você, para te ajudar, para te abençoar, para fazer você pensar da maneira como o Senhor espera de você. Que a palavra de Deus seja a sua bússola, que a palavra de Deus seja a luz para o seu caminho, seja a lâmpada para os seus pés. Que Deus ilumine sua mente, ilumine a sua vida e abençoe sua vida aqui na terra, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Deus te abençoe. Glória a Jesus Cristo. Pode ser bem forte esse aplauso ao Senhor. Amém. Quem recebe de coração grande, passe adiante quando você puder. Vou pedir a vocês um favor. Eu expressei um desejo meu semanas atrás, nesse domingo, de eu estar lá fora dando um abraço em todo mundo que fosse possível. E eu fiz isso da última vez. Mas hoje está sendo um domingo de muito confronto espiritual. E eu sinto no coração que eu preciso estar reservado em oração. Então eu vou pedir a vocês para me liberarem, para me abençoar, que eu queria muito fazer isso, mas eu não quero me distrair. Eu quero ficar focado. Você não tem noção do nível que essa palavra está fazendo no mundo, desconstruindo no mundo espiritual. Então ore por mim hoje, que eu ainda tenho mais 2 para vir. Tá bom? Deus vai te usar de uma maneira poderosa. Eu te amo. Se você trouxe aquela contribuição para Moriá, vou pedir que você venha para frente, apresente aqui no altar. E eu quero proclamar sobre a sua vida, que assim como você honra o sacerdócio,
da casa, você está honrando o sumo sacerdote Jesus. E que a mão do Senhor esteja sobre todo empreendimento da sua vida, lhe dando direção daquilo que faz parte do plano de Deus para você. Que o Senhor lhe devolva 100 por 1, para a glória de Deus Pai. Que o Senhor te abençoe, te amo muito. Vai na paz do Senhor. Quem pode abraçar o seu irmão e dizer assim, diga assim: o reino de Deus chegou, e é através de você que Deus vai se manifestar na terra. Te amo muito, vai na paz.